Paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Cá estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou falar da nossa atual situação. Estamos vivendo uma epidemia do Covid-19 que veio da China e está aterrorizando, na verdade, o mundo inteiro, porque o contágio é muito fácil e também pode levar algumas pessoas à morte, né? Os mais idosos e também as pessoas que têm algum problema de respiratório, né, no coração, algumas outras complicações, obesidade, diabetes e tudo mais. Você que está no futuro, a gente já passou por essa epidemia e tá tudo bem, acabou tudo bem, não é mesmo? Então aproveita a mensagem desse vídeo para enfrentar suas batalhas pessoais. Porque volta e meia nós temos batalhas, né? Volta e meia a gente tem alguma demanda que requer um pouco mais de atenção da nossa parte e algum posicionamento também. Então aproveita bastante esse vídeo para isso. E você que está aqui passando comigo, com todos nós, essa situação difícil que a sociedade enfrenta agora, fique calmo, vai acabar tudo bem e aproveita a mensagem desse vídeo, também leva para sua vida o que for proveitoso, ok? Toda vez que o homem decidiu andar pelo seu próprio entendimento, apartado de Deus, andar pelo seu próprio nariz, toda vez que o homem decidiu, vou fazer o que der na telha, né? Vou andar da minha maneira, vou fazer as coisas da minha forma. Toda vez que isso aconteceu, o homem enfrentou situações drásticas. Nós podemos ver pela palavra de Deus, né, pelas histórias bíblicas, isso começou no Jardim do Éden. Olha o que aconteceu com Adão e Eva quando decidiram andar pelo seu próprio entendimento, desobedecendo a Deus. O que aconteceu? Eles tiveram que enfrentar uma vida totalmente diferente da que Deus programou para eles, né? Caim também, a história de Caim, né, que decidiu se rebelar contra Deus, acabou matando seu irmão e saiu por aí para explorar o mundo da maneira que queria, né, de forma inconsequente, e a Bíblia fala: cuidado com os caminhos de Caim, que é um caminho de rebelião contra Deus, é um caminho de exploração. Ele saiu para explorar a terra sem repor, né, de forma cruel. E olha aí o que a gente vê da China, né? A China é muito cruel com os animais, a China é muito cruel com as crianças, é cruel também com os homens lá, tem muitos em regime de escravidão, mas depois a gente vai falar sobre isso. Sansão foi uma figura também figura bíblica, né, que decidiu andar desobedecendo a Deus, assim, pelo seu próprio entendimento, e a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso é o nosso coração, né? Maldito é o homem que confia no homem, e eu interpreto assim: maldito é o homem que confia no homem, e também maldito é o homem que confia nele mesmo. Maldita é a Kika que confia no Joaquim, maldita é a Kika que confia na Kika, né? Porque o versículo pode ser lido e interpretado dessas duas formas. Maldito o homem que confia no homem. A gente tem que confiar apenas em Deus. Mas quando você resolve andar pelo seu próprio entendimento, aí dá nisso, né? Começou lá no Éden, olha o que a gente vem colhendo até hoje. Algumas figuras como Sansão, olha o que aconteceu com Sansão. Ele foi traído, né? Se meteu numa enrascada. E eu anotei aqui o rei Saul também. O rei Saul, ele era escolhido por Deus, ele reinava, governava, mas ele decidiu, teve uma hora que subiu a cabeça dele o poder, né? Então ele decidiu andar pelo seu próprio entendimento e ele foi destituído. Ele morreu de uma maneira muito triste. Ele foi substituído pelo rei Davi, que servia a Deus, né? Era apenas um pastor de ovelhas, né? Foi tirado lá do pasto, do meio do boi, e virou rei, né?
e Saul foi destituído, né? Foi complicada a situação dele. Então, o homem, sempre que decide andar apartado de Deus pelo seu próprio entendimento, ele enfrenta situações e consequências muito drásticas, né? A gente vê no Velho Testamento aqui na Bíblia que o povo de Israel, toda vez que decidiram esquecer de Deus, decidiram desobedecer e andar da forma que achavam conveniente, apartados de Deus, eles colheram consequências muito difíceis, situações muito complicadas. Nas guerras, por exemplo, né? Nas guerras, eles perdiam as guerras, eles eram dominados por outros povos, por povos pagãos e adoradores de Baal e etc. E a gente vai ver isso na Bíblia diversas vezes, porque o povo de Israel era inconstante, como nós também temos a tendência de sermos, mas não devemos. Devemos buscar a constância espiritual, a constância na presença do Senhor. Mas o povo de Israel, ele era inconstante, então quando eles obedeciam a Deus e faziam as coisas como manda a palavra de Deus, né? As coisas iam bem, né? Eles tinham uma plantação produtiva, eles venciam todas as guerras, né? Mas quando eles resolviam desobedecer a Deus, aí eles começavam a perder as guerras, eles eram dominados por outros povos e a terra deles era tomada e eles viviam em regime de escravidão e tudo mais. Enfim, por que tudo isso? Aí às vezes as pessoas indagam, porque Deus é mau, né? Se a gente não obedecer, ele vem e faz isso, como que é essa situação, né? Não, na verdade Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor, né? Tudo que contraria a essa afirmação, esse princípio, porque é o caráter de Deus e a Bíblia fala que Deus não muda, né? Ele é o mesmo sempre, ontem, hoje e eternamente. E a essência de Deus é ser bom, né? Por que então situações como essas que a gente está vivendo hoje acontecem? Por quê? Né? A Bíblia fala da lei da semeadura e eu acredito nos princípios da Bíblia, os princípios espirituais, e nós temos o princípio da semeadura e fala lá em Gálatas 6:7, um dos versículos, porque tem mais, fala que o que o homem semear, isso certamente colherá. Então, assim, muitas das consequências que a gente colhe hoje é fruto de decisões, é fruto de atitudes nossas, né? O que a gente planta é o que a gente vai colher. Então Deus, ele é bom, Deus é bom. Só que o que acontece? Temos na Bíblia princípios espirituais. Nós estamos sob a regência desses princípios e Deus, ele é justo, então ele obedece os princípios espirituais, né? Ele não atropela os princípios espirituais. E um dos princípios é o seguinte, o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala sobre isso, foi dado ao homem o domínio para a função de dominar aqui na Terra. Em outros vídeos eu já falei a respeito, o último vídeo que eu postei antes desse, eu falo exatamente sobre isso, então se você puder, vá lá, assista, falo de batalha espiritual. Nos outros também eu explico muita coisa a respeito desse princípio. O que existe é o seguinte, existe o mundo, ele jaz no maligno, Deus nos deu autoridade e domínio no mundo para a gente dominar, só que para a gente dominar no mundo a gente tem que andar alinhado com Deus, porque o mundo ele é do maligno, ele jaz no maligno. Deus ele não interfere no mundo, ele não interfere no mundo de qualquer forma, a qualquer momento, assim, de qualquer jeito. Ele obedece princípios e um dos princípios Deus ele interfere no mundo quando você ora.
Deus, ele interfere no mundo quando você clama, quando você tem uma vida alinhada com a dele, com ele, e você clama, então ele vem mover a seu favor. Ele não vai ficar interferindo na sua vida a todo instante, a qualquer momento, porque é princípio, né? Porque ele nos deu livre-arbítrio, a gente pode escolher andar com ele ou andar apartado dele, é o livre-arbítrio, né? E ele anularia o livre-arbítrio, se ele interferisse na nossa vida a todo instante, sabe? Então, existe sim o princípio que rege o mundo. A gente tem como dominar o mundo. Aliás, essa foi a função que Deus nos deu aqui na Terra, para dominar o mundo. Só que para dominar o mundo a gente tem que andar em Cristo, alinhado com Ele. E no vídeo anterior eu falei sobre isso. Como que você faz para se alinhar? Como que você faz para dominar o mundo? Né? Não é de qualquer jeito. Porque a gente colhe... Por que a gente colhe essas consequências que a gente está vendo? Porque o pecado, ele faz separação do homem com Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus, né? E Deus, ele só vai interferir na terra se o homem clamar. Porque se o homem decidir andar da forma que ele quer, com o seu próprio entendimento, aí ele vai estar sob o domínio do mundo espiritual do mal, né? Porque aqui na terra, o diabo, os seus demônios, eles estão aí, aprontando. Gente, a China, vamos falar sobre a China. Vários vírus, né, várias doenças vieram da China. A China é muito cruel. Os chineses, eu descobri a crueldade da China quando eu tive que fazer a monografia para a faculdade. Eu fiz faculdade de Direito, tive que fazer uma monografia e era um tema lá que eu tinha que analisar a China, né, abordar algumas coisas da China. E eu descobri que a forma cruel com que eles matam as crianças. Eles matam as crianças lá, né? Eu vi que se nascessem meninas, eles colocavam no orfanato, amarrada a algumas cadeirinha. Outras, quando era bem neném mesmo, colocavam dentro do berço, colocavam um monte de coberta em cima. E elas morriam por inanição, porque eles queriam homens, só homens, né? A China tá colhendo caro por isso, tá? A China é cruel com os animais também. Eu não consigo ver vídeos quando passa no Facebook ou algo assim, da China matando os animais, porque é de forma cruel. Eles morrem de uma forma muito, muito feia, muito cruel mesmo. Eles não vão lá e matam de uma vez, sabe? Eles vão torturando o animal até a morte. Então, também existe regime de escravidão na China. Muitos chineses lá vivem em regime de escravidão dentro de fábricas. Eu não sei se vocês já ouviram falar que roupas que vêm da China às vezes chegam em outros países com pedidos de socorro na etiqueta da roupa, né, de crianças trabalhando em fábricas, de famílias em regime de escravidão. Eles não ganham nada, só mal a comida e a água para trabalhar lá. Então eles pedem socorro a outros países, às vezes na etiqueta da roupa que vai. Mas o que fazer por essas pessoas? A China, a economia lá que rege tudo é capitalista, extremamente capitalista eles são. Mas a política é comunista, eles são comunistas, tem um ditador lá. Então, assim, eles são muito cruéis, não há como outros países interferirem, fazer alguma coisa, porque, né, rege a soberania do país, né, é complicada essa situação. Mas esse vírus veio de lá, né? Há rumores, assim, de que pode ter vindo de duas causas, ou dos animais que são consumidos lá de forma
totalmente sem higiene, e eles consomem animais selvagens, morcegos e outros animais estranhos. E há também a possibilidade desse vírus ter sido feito em laboratório. Também não dá para descartar, porque as duas teorias são muito boas. E não adianta vocês pensarem assim, ah, mas isso daí é coisa de teoria da conspiração. Gente, não é. Se vocês pararem para ver, para ler, ou pelo menos ouvir o manual do FBI no YouTube, ou a arte da guerra, ou alguns livros, audiobooks que fala sobre isso, é só a ponta do iceberg do que a China faz, do que a Rússia faz e outros países também, incluindo os Estados Unidos. Então, assim, vamos deixar de ser inocentes, né? Porque essa coisa, a teoria da conspiração foi feita para enganar a gente mesmo, que tudo a gente acha assim, é teoria da conspiração. Então, a gente vai ser igual Hitler fez com os judeus, né? Eles enganaram os judeus, né? Porque os judeus eram massa, maioria. Se unissem contra os soldados de Hitler, venceriam, não é verdade? Só que o Hitler e os soldados foram usando de engano para ludibriar os judeus. Então, quando eles saíam das suas casas e eram colocados em trens, eles não sabiam para onde eles estavam indo, porque se eles soubessem, eles iam lutar, eles não iam entrar nos trens, né? Eu acredito que eles não se rebelaram porque estavam sendo enganados. E é isso que Satanás, o mundo das trevas, as pessoas que se deixam ser usadas por ele, que faz conosco, cristãos, né? Vai ludibriando, vai iludindo, vai manipulando, vai enganando. Quando a gente se dá conta, já é tarde demais, né? Então a verdade é essa. Eu abri esse parêntese para explicar. Agora eu vou falar do Brasil. Qual é a configuração espiritual do Brasil? Brasil é praticamente Sodoma e Gomorra. Praticamente. Na verdade é Sodoma e Gomorra. Por quê? Existe aqui imoralidade sexual. A gente é um país muito irreverente, muito faz chacota da religião, faz chacota de Deus. Basta ver o que foi o carnaval, né? Que vergonha. Um país totalmente imoral, imoralidade sexual e violento. Então, Sodoma e Gomorra. Na verdade, imoralidades e violência. Então, a configuração espiritual do Brasil não é bonito não, tá? Estamos, então, fazendo o quê? Colhendo. A Bíblia fala de colheita, né? Semeadura e colheita. Não adianta colocar na conta de Deus, não. Porque o homem, aquilo que ele plantar é aquilo que ele colherá. Certamente colherá. Gálatas 6:7. Gente, eu vou explicar de uma forma melhor, e eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, é o seguinte: os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem aqui, reflete nas nossas emoções. E as nossas emoções refletem nos nossos atos, nas nossas atitudes, no dia a dia. E aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, legaliza o mundo espiritual do bem ou o mundo espiritual do mal. Deus nos deu toda a autoridade, domínio, poder aqui na terra, se a gente andar alinhado com Ele, se a gente estiver firmado em Jesus, a nossa rocha, Jesus. Se a gente não estiver em Cristo, a gente anda por esse mundo perdido, plantando coisas aqui, colhendo ali, coisas desagradáveis, porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é tolo, é enganoso, né? Então, aquilo que a gente faz legaliza o mundo espiritual do bem ou do mal. É as consequências que a gente colhe. Bom, agora eu vou falar sobre a guerra. Existe uma guerra no Velho Testamento, e Israel era assim, né? Ele vivia
com Deus, aí ele vencia guerras. Quando ele se distanciava de Deus, começava a andar de qualquer jeito, desobedecendo, adorando outros deuses e fazendo as coisas que desagradam a Deus, eles começavam a perder as guerras e eram dominados por outros povos. E existe uma guerra aqui muito especial que eu gosto muito, que é a história de Gideão, em Juízes capítulo 7. Israel estava na mão dos midianitas, eles tinham que se esconder em cavernas nas montanhas, praticamente o que a gente está vivendo hoje, escondidos, né? Isolados, a gente está em quarentena, né? Isolamento. Apenas alguns farmácias, supermercado ainda está aberto. Os midianitas, amalequitas e outros povos, sempre que via uma plantação do povo de Israel ali, eles destruíam, eles invadiam as terras e destruíam as plantações, eles arruinaram várias vezes as terras de Israel. Então eles precisaram se esconder em cavernas para sobreviverem, mas eles se empobreceram muito, né? Praticamente o que a gente está hoje vivendo também, né? Porque estamos em isolamento, parados, né? Não sabemos o que fazer, não sabemos, mas eu confio no meu Deus, eu sei que Ele vai dar a direção e Ele vai nos ajudar, né? Nós estamos em oração para isso. Só que Israel estava em regime de escravidão praticamente, assim, devastados, né? O que Israel fez? Eles clamaram ao Senhor e o Senhor apareceu e tratou com eles, falou: olha, vocês foram muito desobedientes, começaram a adorar outros deuses e se distanciaram de mim, mas eu vou dar o escape. Então ele enviou um anjo que conversou com Gideão, e Gideão ele foi escolhido para liderar o exército que libertaria Israel do poder dos midianitas. E Gideão, ele testou a Deus, porque Gideão ele era muito medroso, muito medroso. Ele começou dizendo: mas eu sou o menor da minha casa, menor das tribos, da menor tribo que existe aqui em Israel, então eu sou totalmente incapaz. E aí Deus falou: não, mas eu escolhi você e é pela sua força e eu estarei contigo e tudo mais. E Gideão, muito medroso, ele testou a Deus. Ele falou: então tá bom, se for da vontade de Deus mesmo que eu lidere esse exército, então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar uma lã aqui fora e a lã vai ter que estar molhada no dia seguinte, o orvalho vai ter que molhar a lã e o chão vai ficar seco. Então, se isso acontecer, aí sim eu acredito que eu tenho que liderar o exército e Deus está conosco e a gente vai vencer. Aí no dia seguinte foi o que aconteceu. Acordou lá, estava a lã molhada e o chão seco. Quando ele viu aquilo, ele: uau, incrível! Então, Deus, não fica bravo comigo não, mas eu vou fazer mais um teste, sim, para ter certeza mesmo, sabe? Eu vou deixar a lã aqui e aí no outro dia ela vai ter que acordar, ela vai ter que amanhecer seca e o chão molhado. Vamos fazer assim? Que aí sim eu acredito que eu tenho que liderar o exército contra os midianitas, porque os midianitas eram milhares, né? Eram muitos. Enfim, aconteceu que no dia seguinte, exatamente como ele queria, sucedeu. A lã estava seca no chão e todo o entorno, todo o chão estava molhado pelo orvalho e só a lã estava seca. Então ele olhou e falou: realmente Deus, o Senhor está comigo e eu vou ter que liderar esse exército. E tudo aconteceu, o exército de Israel veio, ele deu a palavra lá: vocês vão ter que me obedecer, vocês vão fazer tudo que eu pedi.
Só que Deus, ele ainda fez o seguinte, falou assim, olha, tem muitos soldados aqui. E não é à toa que eu escolhi o menor dos menores aqui para liderar o exército, né? Na verdade, não é pela força de vocês, é pela força do Deus Altíssimo, é pela minha força que vocês vão vencer, não pela de vocês, né? Isso daqui tem um ensinamento aqui. Eram 32 mil soldados de Israel contra 135 mil soldados dos midianitas. 135 mil soldados midianitas. E Deus falou, não, 32 tem muita gente aí. Então nós vamos fazer o seguinte, você fala aí, quem tiver medo pode voltar para casa. E aí 22 mil soldados voltaram para suas casas. 22 mil medrosos. Sobraram então 10 mil. 10 mil soldados contra 135 mil do outro exército. E aí, Deus falou assim, não, tem muito ainda, tem muita gente aí. Vamos fazer o seguinte, vai ali naquele rio e pede para eles tomarem água. E aí eu vou te dizer quem você tem que dispensar. E aí eles foram beber água e uns desceram a cabeça até o rio e beberam com a língua, com a boca ali mesmo. E outros mantiveram vigilância e pegaram a água e suspenderam até a boca vigiando. E Deus falou o seguinte, aqueles que se abaixaram até a água, manda embora. Fica só com os que vigiaram enquanto estavam bebendo a água. E o que a gente aprende nisso? Né, que a gente não deve se abaixar diante das situações difíceis, né? A gente deve manter vigilância, né? Desses daí, gente, só 300 sobraram. Só 300 soldados. Sobraram 300 contra 135 mil do outro exército. E Deus falou, vocês não estão entendendo. Eu sou contigo, eu sou com vocês e vocês vão vencer com 300 soldados mesmo. Não tem essa, não é pela força de vocês. É pela minha força em vocês. Não é? Então, o que sucedeu? Que meia-noite, Deus foi e falou assim, olha, Gideão, tá na hora, né? Manda eles irem contra os 135 mil. Era meia-noite e eu vou ler aqui na Bíblia essa parte que eu acho muito interessante. É uma parte que eu gosto bastante. Juízes 7, 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura. O nome do servo era Pura. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Porque Gideão era muito medroso. Então ele e o seu servo Pura desceram até os poços avançados do acampamento. E os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Então, assim, estava tudo contornado, tinha um vale onde os midianitas estavam, mais os outros amalequitas. E aí Gideão com os 300 estavam em volta nas montanhas, e foi aí que Gideão desceu com seu único servo, e chegando lá, assim, tá, e aí tá falando aqui que eles eram tão numerosos, os midianitas, como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia, gente, eram milhares, eram muitos. Também não se podia contar os seus camelos, então era, nossa. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Então ele chegou ali na surdina e ficou ouvindo. E o midianita estava falando assim, tive um sonho essa noite.
um pão de cevada vinha rolando para dentro do acampamento midianita, atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. E Gideão bem ouvindo, né? E o amigo do midianita virou e falou assim: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, gente, veja como que Deus é maravilhoso. Deus deu o sonho para um midianita pagão que não servia a Deus e deu a interpretação para o outro midianita e fez Gideão ouvir tudo para que ele se enchesse de coragem. Gente, quem é esse Deus? Esse Deus é maravilhoso demais, né? Ele faz essas coisas mesmo, ele move o coração, ele dá, ele configura a mente de quem ele quer. Esteja ou não esteja debaixo dele, ele se move. Ele se move quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente se alinha com ele, quando a gente, em humildade, a gente chega para ele e fala: Senhor, eu não consigo, eu preciso de ti. E aí, quando Gideão ouviu isso, ele adorou o Senhor. Ele adorou e se encheu de coragem e foi lá para o exército dele e falou assim: olha, levantem-se, porque o Senhor entregou mesmo o acampamento do midianita nas mãos de vocês, né? E aí ele dividiu os 300 em equipes. Eu vou resumir. Eles cercaram o acampamento, atearam, tocaram trombetas, quebraram jarros. Numa mão eles levantavam a tocha, na outra eles sopravam a trombeta, e os 300 fazendo isso tudo ao mesmo tempo assustou aqueles milhares de homens dos midianitas, amalequitas, que estavam 135 mil. Eles, de tão assustados, começaram a se guerrear entre eles lá, e fugiram, e virou caos, e aí Israel venceu. Israel venceu dessa forma, quebrando jarros, tocando trombeta, e foi isso daí. Olha que incrível. E com as tochas na mão. Então eles pensaram o que na hora? Eles estavam meia-noite, praticamente todo o acampamento midianita estava dormindo. Eles acordaram naquele susto e estamos sendo invadidos e bora fugir. Mas aí eles começaram a lutar entre eles e a guerra foi vencida dessa forma. Tá. E hoje, o que a gente deve fazer para vencer essa guerra que a gente está enfrentando agora? Ou seja, qual for que você esteja enfrentando, você viu como que Deus ele usa de situações e de coisas para que a gente veja que a glória não é nossa, não é na força do nosso braço, não é no nosso próprio entendimento e inteligência. Não é. Deus ele fez dessa forma, 300 contra 135 mil, e eles ainda quebrando jarro, tocando trombeta e ganharam a guerra. Por quê? Por que Deus fez isso? E isso foi só uma das guerras que eles venceram. Teve outras situações aqui que vale a pena ler, porque você fica maravilhado como que Deus faz as coisas, né? É totalmente desproporcional, né? Você vê Davi e Golias, era desproporcional. E Deus ele aproveita de situações assim para mostrar o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não é mesmo? Então, o que a gente deve fazer para vencer a guerra que a gente está vivendo hoje a respeito desse vírus, né, que está aí, né? E também para vencer as nossas guerras pessoais. Primeira coisa, voltar-se para Deus. Primeira coisa, volte para Deus. Procura se aliançar com Deus, realinhe-se com Deus. Faça uma reavaliação da sua vida, um mapeamento da sua vida. O que eu tenho feito de errado? O que eu tenho feito que está desagradando a Deus? O que eu tenho feito que está muito aquém? Eu posso melhorar. Entendeu? E aí você volta e clama ao Senhor. Clama ao Senhor para a sua batalha. Seja qual for. Essa que a gente está vivendo agora, os cristãos estão se unindo para orar e jejuar, para que isso tudo se resolva logo, para que venha a cura desse coronavírus, para que haja
seja delineado, seja contornada a situação e pare a transmissão de uma pessoa para outra, que isso cesse, que isso pare o quanto antes e que a normalidade venha, né, que volte tudo à normalidade como antes, comércios abertos, as pessoas trabalhando, cada um os seus empregos, porque é isso que a gente precisa, não é? Então, reavalie a sua vida, clame ao Senhor, ora, veja como Israel venceu essa guerra contra os midianitas. É assim que a gente vai vencer essa batalha de agora, e é assim que a gente vai vencer as nossas batalhas no dia a dia. É se voltando a Deus. Não ande pelo seu próprio entendimento, querido, porque de certa forma você vai estar sendo dominado pelo mal, pelo mundo espiritual do mal. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu quero apresentar um livro para vocês. Esse daqui é Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Talvez a gravação vai aparecer ao contrário, não sei, porque eu estou aprendendo ainda a filmar com esse aparelho, mas está escrito aqui, Abolição do Homem, C.S. Lewis. Esse livro aqui. Esse livro vai falar o quê? O C.S. Lewis foi o mesmo que escreveu Nárnia. Ele antes, né, ele era ateu, mas ele se converteu, ele descobriu que Deus é real. E então ele começou a escrever livros como esse. Esse Abolição aqui vai falar que o homem apartado de Deus, ele sempre vai ser dominado. Gente, não se engane, você sempre vai ser dominado. Você só tem que escolher a quem você vai servir. Por quem que você quer ser dominado? Porque você sempre vai ser dominado. Esse livro aqui fala que quando o homem se aparta de Deus, dos princípios bíblicos, dos princípios celestiais, ou chame do que quiser, mas os princípios morais, éticos, né? Quando o homem se aparta disso, ele acaba indo por um caminho que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sendo dominado por um número de homens. Por um determinado número menor, né, um número de homens que são corruptos, que são dominadores, homens que eu arrisco a falar, usados pelo mal, usados porque nós somos templos, né? A Bíblia, eu acredito na Bíblia, em tudo que ela diz. Então quem não acredita, eu nem discuto, mas vocês que acreditam na palavra de Deus, a Bíblia fala que nós somos templo. Não se engane, se você não é templo de Deus, do Espírito Santo, outra coisa está te dominando, você está sendo templo de outra coisa, então não adianta. E as pessoas que escolhem levar a vida pelo seu próprio entendimento, aqui são dominadas por um grupo aí no mundo, um grupo de pessoas sempre vai dominar, seja através de ideologias, de política, de situações de manipulação, porque isso existe, não seja ingênuo, isso existe, nós estamos caminhando para o fim dos tempos, Jesus está voltando e eu creio que pela misericórdia dele, ele permitiu que a gente estivesse passando hoje por esse período de reflexão, um isolamento. Estamos agora tendo tempo para muitas coisas, né? Antes era uma correria, trabalho, escola, filhos, né? E a gente não tinha tempo para nada. E Deus deu uma sacudida na humanidade. Ele está tratando com a humanidade através dessa situação que é permissão de Deus. Ah, foi Deus que fez isso? Não, ele permitiu. Existe a vontade de Deus real e a vontade permissiva dele. Tem coisas que ele permite acontecer. Isso que a gente fez, isso que a gente está colhendo atitudes de péssimas escolhas, de péssimas decisões que a gente teve, né? Estamos colhendo. E Deus, ele permitiu o quê? Que a gente tivesse esse momento
esse isolamento, esse tempo para refletir acerca do que a gente tem feito com as nossas vidas, o que a gente tem feito com as nossas atitudes. A Bíblia fala do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E Jesus, ele está às portas, ele está vindo, os sinais são claros, né? A gente já vive o princípio das dores, né? Rumores de guerra. Em janeiro a gente já teve aí, né? A iminência de uma outra guerra mundial, né? A gente teve em janeiro, começamos bem esse ano, né? E fora terremotos e uma série de coisas, então a gente vive hoje situações muito recorrentes que denotam que Jesus está voltando. E eu creio que pela misericórdia dele, ele permitiu a gente passar por esse tempo para que a gente tenha tempo de refletir e mudar, e se achegar a Deus, mudar as nossas atitudes, reavaliar a nossa vida e voltar para Ele. Então, peça ao Senhor, Senhor, reconfigure a minha mente, reconfigure os meus sentimentos, as minhas emoções, reconfigure os meus pensamentos e me dê um coração obediente a Ti. E olha, Senhor, coloco diante de Ti isso que a gente está passando, isso que eu estou passando, essa batalha, me ajuda, sabe? É por aí que a gente vai dominar, vai vencer, assim como Gideão e os 300 venceram os midianitas, 135 mil midianitas. Foi assim, foi se voltando para Deus e confessando, né, que eles estavam sendo mesmo desobedientes e que necessitavam de Deus. É isso que a gente tem que fazer, queridos. Eu vou encerrar por aqui e fiquem com Deus. Eu estou voltando com os vídeos no canal. Passei uma temporada sem gravar porque eu estava vivenciando coisas com Deus, experiências. Deus me revelou pessoas e situações, coisas que eu estou enfrentando, tive que enfrentar, estou enfrentando de uma forma espiritual. E Deus, ele é incrível porque ele me revela e depois eu fico assim, o que eu vou fazer com isso que o Senhor me revelou? E aí ele me dá a direção. E aí ele fala, ó, faz isso, faz aquilo. Então assim, por conta de coisas que eu comecei a vivenciar, situações que eu tive de enfrentar, eu dei um tempo nos vídeos até que eu pudesse me sentir um pouco mais madura para gravar, ser usada como um instrumento de Deus novamente aqui neste canal. Estou voltando com a pólvora toda, vou voltar a gravar e eu conto com vocês para me dar um apoio aí. Coloque nos comentários, curte esse vídeo, escreva nos comentários o assunto que você quer que eu diga, que eu fale, ou algumas perguntas que tiverem acerca dos vídeos passados ou desse vídeo. E aí, de repente, eu gravo com um tema que vocês propuserem e respondendo perguntas e tudo mais, e a gente pode interagir assim. E conforme for, a gente vai aí compartilhando esse vídeo, porque o canal ainda tá muito pequeno. Eu não tô divulgando esse canal no Facebook muito assiduamente e para muitas pessoas, por isso o canal é pequeno, por enquanto, porque eu tô aguardando direção de Deus para começar a divulgar, mas não é por agora não, eu tenho que esperar, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, comente aqui o que você quer que eu fale a respeito e a gente vai trocando umas ideias boas aí. Fiquem na paz, Deus abençoe vocês. Tchau!